E o programa de hoje nós vamos mostrar tudo o que aconteceu na festa em comemoração ao Dia do Advogado. Teremos várias entrevistas com os profissionais que participaram dessa importante edição que fala sobre o nosso especial jurídico. Não saia daí! Fica comigo! Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Agora nós vamos conversar com o Dr. Átila Bella, especialista em direito previdenciário, que vai falar pra gente um pouco sobre a importância do planejamento previdenciário. Olá, Silvana, é um prazer estar aqui, trazer essa informação para quem nos assiste. Basicamente, com a reforma da Previdência, o planejamento previdenciário é um produto quase que obrigatório para quem pretende ter um benefício previdenciário satisfatório, para que consiga reduzir um pouquinho a sua carga de trabalho, já com a idade mais avançada, e possa gozar um pouquinho do seu benefício previdenciário. Qual é o grande problema? Com as novas regras, uma má escolha ou um momento errado da aposentadoria pode ensejar uma aposentadoria de metade do valor, se bem planejada fosse. Então, um planejamento nada mais é do que uma escolha do benefício, da forma contributiva e do momento em que a pessoa vai acessar o seu benefício previdenciário. E bem importante falar que o Átila Bella, ele está num programa de expansão com o escritório dele de advocacia, está nessa ponte aérea Porto Alegre Santa Maria. Fala um pouquinho então do escritório em Porto Alegre. Basicamente é o seguinte, a nossa matriz é Santa Maria, com muito orgulho, né? Eu venho pessoalmente toda semana e fico aqui alguns dias, então estou me dividindo entre Santa Maria e Porto Alegre. O que é importante das pessoas entenderem? Qualquer processo que é julgado em Santa Maria ou em qualquer lugar, os recursos são julgados em Porto Alegre. Então é uma dinâmica natural dos advogados terem sede nas capitais dos seus estados para que possam confirmar as decisões favoráveis em sede do tribunal e também tentar reverter decisões desfavoráveis dos juízes das comarcas do interior. Então isso é uma prática muito comum, logicamente que é um movimento natural de escritórios em expansão. Eu estou muito feliz que o escritório de Porto Alegre já está, digamos assim, até maior que o daqui, né? Aqui nós estamos com 20 integrantes, eu tenho 20 colaboradores, entre colegas, advogados, sócios, aqui nós somos 20, Porto Alegre nós somos 41, então estou bastante feliz com a realidade. Claro que muitas coisas que a gente acaba recebendo aqui como demanda já são demandas exclusivas de Porto Alegre, então a gente está usando essas duas casas, digamos assim, mas realmente a filial Porto Alegre é uma realidade já bastante consolidada. Ai, que alegria! Parabéns então pelo Dia do Advogado e que siga aí prosperando e trazendo conhecimento para todos os usuários. Parabéns! Um dos temas muito importantes que estão sendo debatidos nesta edição da Interativa é a reforma tributária. Estou aqui com o Dr. Rony Pilar, que falou na nossa edição especial sobre a herança. Afinal, a herança vai ficar para o Estado ou não vai ficar, Rony? Bom, a gente vem falando já há bastante tempo, né? A proposta de alteração e encarecimento, especialmente do imposto incidente sobre herança, ela não é atual, até nem é do atual governo. Mas o atual governo é muito simpático a essa proposta, né? E a gente vem dizendo que o ministro da Economia, que é um grande defensor, o Fernando Haddad é um grande defensor do aumento da tributação sobre herança, hoje ele é o chefe do CONFAZ. E o projeto que está lá no Senado é do CONFAZ, ou seja, do Comitê de Política Fazendária, que tem hoje como chefe, né, como autoridade máxima, o ministro da Economia. Então a gente tem feito esse alerta porque a tributação sobre herança vai pesar, vai aumentar muito, né? Hoje um inventário consome em torno de 20% do patrimônio, e com a aprovação dessa medida, que a gente não tem a menor dúvida que vai ser aprovado, porque a reforma tributária foi aprovada, que é uma emenda constitucional, e essa alíquota no Senado é uma mera resolução que se aprova por maioria simples, ou seja, tranquilo. Então, as pessoas precisam organizar e fazer a sua planejamento sucessório para escapar do inventário, senão metade do patrimônio vai ficar com o Estado, sim. Muito importante, muito obrigada, parabéns pelo teu dia.
Estamos aqui também com a assessora jurídica da Câmara de Vereadores de Silveira Martins, que é uma conselheira da OAB também, atuante no mercado aqui da nossa região, advogada, doutora Thaís Loura, muito prazer. Fala então um pouco dessa mudança do cenário e essa experiência agora com o serviço público. Boa noite, Silvana. Primeiramente, muito obrigada por participar mais uma vez, né, da edição do Especial Jurídico. Nos lisonjia, né, participar. E essa nova tarefa, esse novo desafio foi um convite e foi muito gratificante, né, assessorar os vereadores. Eu acho que foi meu primeiro contato com o direito público. Demonstra uma grande responsabilidade, mas também um mundo que a gente não tem muito contato e que é tão importante, né? Que as pessoas saibam qual o papel do vereador e quão importante ele é para a sociedade. E é um prazer poder assessorá-las. Ah, que maravilha! E as mudanças, né, do direito tributário que tu escreveste na nossa edição especial, o que tu pode resumir que o consumidor, que o empresário precisa ficar atento? Na verdade, é muito importante, né? Quase 60 anos essa reforma vem sendo anunciada, né? E ela chegou mesmo que gradativamente, mas ela é bem preocupante, né? A questão, eu que trabalho com inventários, né, sucessões, a questão da tributação. Nós temos uma tributação mais baixa, né, do Brasil, em torno de 4% do ITCMD, e da forma progressiva em que se apresenta, ela vai, então, tributar por herdeiro, né? Então as grandes fortunas terão uma incidência maior e a dificuldade, então, de se realizar os inventários. Muito bem, leia mais no nosso artigo da Revista Interativa. Fica com a gente. Agora nós vamos conversar com a doutora Priscila Cantarelli, que ela é especialista no previdenciário na esfera pública, que nós sabemos que tem as diferenças, e eu gostaria então parabenizá-la, né, pelo teu trabalho brilhante. Fala um pouquinho então quais os cuidados que o servidor público precisa ter na hora de planejar a sua aposentadoria. Tudo bem, Silvana, prazer estar aqui mais uma vez. O que eu escrevi nesse artigo é o dia a dia do escritório. Muitas vezes as pessoas chegam lá no escritório dizendo: eu vou me aposentar esse ano, até o fim do ano eu me aposento. Só que chega lá e precisa de certidões, precisa de documentos, precisa às vezes abrir processos judiciais. E esse servidor que tinha 6 meses para se aposentar, ele pode levar 3 anos, 5 anos. Então, por quê? São demoradas as esferas públicas, né? A prefeitura às vezes leva 6 meses para vir uma certidão, uma declaração. Às vezes no INSS 4 anos uma CTC, ou seja, uma certidão do tempo privado para averbar no público. Então são coisas muito demoradas, né? Porque muitas vezes precisa de órgãos públicos, e o que precisa de órgão público no Brasil a gente sabe que é demorado. Por isso é bom a pessoa chegar antes da aposentadoria, muito tempo antes, pelo menos uns 3 anos antes, para ver se realmente quando fechar a idade já vai conseguir se aposentar. Se tiver todos os documentos prontos, vai agilizar muito a aposentadoria dele. Muito bem, confira a nossa edição especial. Parabéns! Estou aqui com a doutora Gabriela Saldanha Reginato, que falou na nossa edição sobre a importância dos contratos na compra e venda de imóveis. Muito obrigada pela participação, Gabriela. Fala um pouquinho, então, quais são os itens fundamentais que precisa ter neste contrato de compra e venda de imóveis? É fundamental que o empresário busque assessoria jurídica de um profissional capacitado e que esteja atento às legislações atuais do mercado imobiliário. Tá, e no caso assim, tu assessora as construtoras, as incorporadoras e também as imobiliárias. Fala um pouco então nesse sentido. Isso, eu faço uma análise de riscos, né, das compras e vendas e também a parte contratual, toda a assessoria dessa parte contratual das imobiliárias, né, e das construtoras e incorporadoras. Muito bem, muito obrigada, parabéns pelo teu dia. Obrigada. Estou aqui com a doutora Camila Sala, que falou nessa edição do tema bem importante, que é o termo de consentimento médico.
doutora Camila, fala pra gente então qual a importância desse termo de consentimento. Tudo bom? Prazer estar aqui. Então, a importância do termo de consentimento na atuação médica é, sem dúvida, esse contato da relação médico-paciente que vai ser apaziguado. Por quê? Hoje em dia nós vemos muitas vezes situações de desconforto, né, Silvana, na atuação médica, e com o termo de consentimento a gente acaba conseguindo estipular questões que não venham posteriormente talvez a serem judicializadas, né? Então a gente consegue ali colocar expectativas e possíveis riscos também dos procedimentos e das atuações na prática médica. Então certamente é um termo muito importante que vem sendo cada vez mais aplicado e é de suma relevância que os médicos venham a se prevenir com este documento no dia a dia do consultório. Muito bem, contrate uma assessoria jurídica, isso é muito importante. É verdade. Parabéns, muito obrigada. Estou aqui com o Dr. João Arthur, que falou nessa edição sobre as negociações agora das dívidas com a reforma tributária. Então, fala pra gente, doutor João Arthur, parabéns pelo teu dia, em primeiro lugar. O que o consumidor pode fazer para negociar as suas dívidas, então? Muito obrigado. A transação tributária, basicamente, como eu digo, é um nome bonito para negociação de dívidas fiscais. Então, ela tem mais força, mais peso no âmbito federal. E ela serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, no caso da pessoa jurídica, desde aqueles optantes do Simples Nacional até aqueles optantes por lucro real. E aí possibilita a negociação dessas dívidas com um desconto, que pode ir até 70% no caso das empresas em recuperação judicial. Mas, não estando em recuperação judicial, até 65% com pagamento de, no máximo, num prazo máximo de 10 anos ou um pouquinho mais, a depender justamente da situação da empresa. Mas, como eu disse, ela serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, aquela pessoa que tem uma dívida ali de imposto de renda, ela consegue negociar esses valores com desconto, como eu disse, que pode chegar até 65%, 70%. Muito bom! Não percam o artigo completo no nosso site e na revista impressa. Muito obrigada. Obrigado. Agora eu vou conversar um pouquinho com a doutora Bianca Bubos, que também vai falar sobre a importância do planejamento e a prevenção do patrimônio. Fala um pouquinho então, Bianca. O artigo na revista já foi falado tanto nisso, mas como que o cidadão pode proteger a sua empresa para que ela possa ter mais longevidade com um custo mais baixo? Então, Silvana, mais uma vez, obrigada por estar aqui compartilhando esse dia, comemorando contigo mais uma vez a advocacia, né, com a Interativa, contigo, que tanto respeitam, que tanto favorecem a nossa profissão. Eu tenho muita gratidão por vocês. Muito obrigada. Tá, e com relação ao nosso tema, agora com a questão da reforma tributária, a gente precisa estar atento, porque inevitavelmente mudanças vão acontecer. E a tributação em si, por óbvio, vai majorar com relação a, especialmente, a questão do patrimônio, das heranças, né? Então, quem quer, sim, garantir o seu legado, garantir a longevidade dos negócios, que o patrimônio seja destinado da forma correta, deve, sim, pensar em um planejamento, buscar uma assessoria, uma consultoria jurídica para que tenha acesso às informações, porque informação é poder, né? Conhecimento é poder hoje em dia. E no momento que tu tem acesso a isso e clareza das possibilidades, aí tu pode definir qual é a melhor forma de proceder, porque a gente sabe a importância da nossa presença dos negócios e da nossa ausência, como que fica. Então é preciso pensar nisso. Muito bom, parabéns! Obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.
Escolha diferente. Escolha Unicred.